Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Ângelo, eu sou engenheiro de processos aqui na Reunião Engenharia. Eu trabalho com novas tecnologias aqui também e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a metodologia BIM aplicada ao setor sucroenergético. Aqui é o nosso sumário, a gente vai passar por alguns temas, que é entender o valor dessa informação, por que a gente vai começar a fazer BIM, vai entender sobre o BIM também, as vantagens de utilizar o BIM nos projetos industriais. Depois vou passar por transformando os desafios que a gente tem com o BIM. E por fim eu vou falar sobre construtibilidade e compatibilização. Tá? Vamos começar entendendo um pouco o mercado, que aqui a gente vai pegar o case da Itaipu. A Itaipu, que foi um enorme projeto de engenharia, ele custou 240% do que ele deveria custar. Então pensa, a gente ia gastar R$1, em vez disso a gente gastou R$2,4. E num projeto desse tamanho, quanto que significa isso? A gente pode ver aqui que era para custar 26,3 bilhões de dólares. No final, Itaipu custou 63,3 bilhões. Então daria para fazer quase 3 Itaipus com isso. Então a gente vai entender como é que o BIM pode ajudar a gente a controlar esses custos durante o percorrer do projeto. E eu vou explicar um pouco mais à frente o valor da informação. Vamos entender aqui a curva de McLean, que ela vai falar para a gente o quê? O esforço que a gente tem nas nossas partes de projeto de acordo com o tempo. Então aqui embaixo no eixo X eu tenho projeto preliminar, detalhamento, documentação, a parte de construção e a parte de operação. E aqui eu tenho o tanto de esforço que eu vou gastar na minha engenharia. A primeira curva que a gente vai ver aqui é a habilidade de impactar os custos. Então, lá no projeto preliminar, a gente tem muita capacidade de impactar os custos. Se eu quero fazer uma usina de 1 milhão de toneladas de cana, eu vou gastar muito menos se eu fizer uma usina de 5 milhões de toneladas de cana. Isso é claro, certo? E as mudanças que vão sendo feitas ao longo do projeto acarretam nesses custos a mais de projeto também. Tá? Aqui a gente tem a segunda curva que eu acabei de falar. Custos de mudança no projeto. Se eu quero mudar meu projeto lá no final, depois que eu projetei uma planta de 1 milhão de toneladas de cana, se eu quero fazer 5 milhões de toneladas de cana, vai ficar muito mais caro para mim. Tá? E aqui é o fluxo tradicional de projeto nosso, que é o quê? A gente tem esforço aqui no projeto preliminar, detalhamento de projeto, e na parte de documentação a gente gasta muito tempo documentando, porque já está tudo certificado. Teoricamente deveria estar tudo certificado. O que o BIM faz? Ele traz essa curva um pouco mais para trás. Então a gente gasta muito mais tempo no projeto preliminar, detalhamento de projeto, com o BIM, e só no final, depois que está tudo certificado, a gente vai documentar. Tá? Então isso ajuda a gente a economizar, porque a gente toma as decisões lá no começo do projeto e gasta esforço de engenharia logo no início. Vamos pegar o caso do Google. Como é que o Google ganha dinheiro? O Google não ganha dinheiro só porque ele é bonitinho. Se a gente pensar quando o Google começou a existir, o Google organizou uma biblioteca inteira, do mundo inteiro, dentro do Google. Então, com isso que ele ganha dinheiro, é organizando informação. Hoje, o Google ganha dinheiro como? Organizando as nossas informações, vendendo para empresas que fazem marketing e propaganda. Tá? Então, se eu sou o Pedro, eu gosto de comprar carro, gosto de comprar casa, o Google sabe disso. Ele tem as minhas informações bem documentadas numa caixinha bem específica. Ele pega essa caixinha e vende para quem quer me vender o carro. Tá? No caso dos modelos 3D e no modelo BIM, é a mesma linha de raciocínio. A gente organiza as informações para que a gente possa ter um modelo bem estruturado. Tá, mas como é que eu organizo essas informações para eu ter um modelo BIM? A gente vai ver no próximo slide. Aqui eu tenho duas imagens. Eu tenho uma imagem linda de um tubo aqui com uma flange e seus parafusos, e eu tenho um tubo aqui simplificado. Só que essa imagem, apesar dela ser linda, ela é um modelo burro. Por quê? Porque ela não tem informação nenhuma nela. Aqui não, aqui eu tenho um tubo simplificado, mas eu sei que esse tubo é de 20 polegadas, é um tubo novo, é um tubo com uma especificação AC2, que é uma especificação da Reunião Engenharia para tubo de vapor de escape. E eu sei o tag dessa linha, o comprimento, eu sei quando que foi instalado, quando que eu vou precisar trocar esse tubo. Então eu tenho meu ativo digital ali comigo. Então eu estou agregando valor ao meu modelo. Isso que é o BIM, colocar informações dentro do modelo. Tá, aí agora eu já entendi o que é o BIM. Como é que eu vou usar o BIM? Primeiro eu tenho que aprender os usos BIMs para saber o que vai se aplicar à minha usina. Não é porque
usina X usa o modelo BIM para alguma coisa, que a outra vai usar para a mesma coisa. Isso não existe. A gente não tem que implementar o BIM para você. O BIM tem que se encaixar na sua empresa para agregar valor para vocês. Tá? Então aqui eu trouxe alguns usos BIM, que é da Pennsylvania State, que é uma universidade da Pensilvânia. Então aqui a gente colocou alguns usos BIMs, que aquelas informações podem ajudar a gente. E aí, estimar custo, cronograma 4D, fazer uma nuvem de ponto para modelar as condições existentes, modelo de coordenação, que é o nosso modelo federado, que eu vou estar explicando um pouco mais à frente, que é basicamente eu juntar todas as disciplinas do modelo para que as pessoas possam acessar a informação em um local só. Fazer a gestão do meu ativo, isso daqui vai muito de encontro com os Digital Twins, que são gêmeos digitais. Tá? Então o modelo BIM ele já é preparado para ser um gêmeo digital no futuro. Tá? Então, vamos lá, passo a passo para eu iniciar meu projeto em BIM. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir os meus usos BIM, que foi o slide passado que eu comentei. Eu quero usar o BIM para eu fazer um projeto, fazer a quantificação de material e não ter gastos a mais do planejado. Beleza. Então, esse é o seu uso BIM? Então, beleza, vamos seguir com esse uso BIM. Aí você vai ter um núcleo BIM, que são pessoas específicas que vão tomar conta desse projeto, porque a gente vai fazer uma construção digital. Tá? Então não é só mais fazer o modelo 3D para ele ficar bonitinho, a gente vai construir digitalmente o modelo e as informações. Feito isso, eu vou definir as ferramentas. A gente precisa de alguns softwares. Mas vamos lá, pessoal. Só agora que eu estou falando de ferramenta, tá? A gente não pensa em fazer um modelo BIM definindo a ferramenta primeiro. Primeiro eu defino o meu uso BIM para depois eu definir a ferramenta. Tem alguns lugares que falam, para eu fazer BIM eu preciso usar Revit. Não necessariamente. Tem diversos softwares. E aí eu preciso usar o BIM e o software específico para o que eu quero. Tá? Aí eu vou montar uma matriz de requisitos de informações necessários, que eu vou explicar um pouco mais à frente como que é feito isso. Vou montar a estrutura do CDE, que é o ambiente comum de dados. Então, vou pegar todas as informações do meu modelo e eu vou centralizar em um local só. Eu vou explicar sobre esse CDE também um pouco mais à frente. Aí eu vou escolher um projeto piloto. Se é a primeira vez, eu recomendo escolher um projeto menor, tá? Ou um FEL 3, para a gente fazer isso. Para a gente ter uma maturidade e seguir para um projeto executivo. No caso, se a reunião for a contratada, a reunião já tem expertise para fazer o próprio projeto executivo em BIM. Mas se for a usina que for fazer esse projeto em BIM, aí é melhor fazer no FEL 3. Mas a reunião tem expertise para já ajudar vocês a fazer um próprio projeto executivo em BIM. Tá? Feito isso, eu vou georreferenciar minha planta e eu vou ter uma topografia atualizada. Por quê, pessoal? Eu falei que a gente vai fazer uma construção digital. Não dá para a gente fazer uma construção digital sem um georreferenciamento, sem ter um modelo original da minha planta. Tá? Beleza, aí agora eu já expliquei o que é o BIM, qual que é o passo a passo, por que vocês vão começar a fazer BIM. Por que eu vou gastar mais tempo no início do meu projeto? Por quê? Aqui estão algumas justificativas, tá? Vou passar por alguma delas. Eu deixei até a maior aqui, que é integração. Por que integração? Tempo, pessoal, é um ativo muito caro. E as informações ficarem dispersas em vários locais, os tomadores de decisão perdem muito tempo correndo atrás dessa informação. E se eu tenho um modelo BIM integrado com todas as informações, eu sei que eu vou chegar lá no meu modelo, vou procurar a informação e eu já vou achar, eu já vou poder tomar a melhor decisão para o meu projeto, desde o início. Outro ponto, construções digitais. Eu tenho uma economia, eu não vou gastar muito dinheiro com isso. Tá? Por quê? Porque eu compro tanto X de tubo e eu não vou ter desperdício com esse tubo. Democratização de informações é a minha base para o gêmeo digital e eu tenho facilidade para gerir minha mão de obra terceira, porque eu tenho um modelo da construção digital. Eu vou chamar o terceiro, eu vou conversar com ele, ó, você vai construir essa planta do jeito que ela está aqui. Tá? O ROI no BIM, pessoal, que tem alguns dados, né? Eu vou focar nesse principal aqui, que é 30% menos desperdício. Aqui a gente colocou um exemplo de R$35 mil por tonelada de tubo de aço carbono montado. Se eu tenho desperdício de 30%, e aqui eu coloquei um número real de 800 toneladas de tubo de aço carbono em um projeto recente nosso, eu vou ter um desperdício de 8,4 milhões de reais. Isso é só de tubo de aço carbono. Se fosse de aço inox ou estrutura, se eu colocasse aqui junto,
Esse valor com certeza chegaria a uns 20 milhões. É muito dinheiro para ter desperdício. Aí aqui é a nossa matriz NIR, que eu vou explicar para vocês. Que a gente faz o seguinte passo a passo, que é o que modelar, que eu não vou perder tempo modelando coisas que eu não preciso. O nível de detalhe, eu vou colocar um nível de detalhe nas minhas informações. Então, eu quero uma bomba perfeita igual ela é vendida? Beleza, tudo bem. Então vamos modelar. Ah, não precisa. Eu preciso só ter o tamanho dela certo. Então tudo bem. Mas isso aqui é essencial. Eu preciso ter as informações. E desde o início do projeto eu preciso colocar as informações que eu quero. Não vai ser só no final isso, tá, pessoal? Aí eu tenho minha matriz NIR, que é o nível de informação requerida, para eu chegar no meu modelo da minha bomba, clicar nela e ter todas as informações que eu preciso. Com isso a gente chega nesse nível de detalhe, que é o quê? Eu clico numa tubulação, eu sei todas as informações dessa tubulação. E aí eu faço quantitativo, faço cronograma 4D, que é para ver a montagem sendo feita visualmente, não só num cronograma de Microsoft Project. Aí eu consigo fazer minha lista de material integrada, integrar com os suprimentos da própria usina. Então isso fica um processo de compra automático. Todo dia eu tenho quanto que eu tenho de material no meu modelo. Então eu não perco aquele... Não vou ter um caso da Itaipu que eu vou ter 240% de custo a mais. Eu vou estar controlando isso ao longo do meu projeto. Tá? E por fim, resultado final, eu tenho um dashboard desse, que é todas as áreas da usina, que eu passo o botão e eu tenho quantidade de válvulas, quantidade de linhas que vão ser montadas, quanto de peso que eu tenho. Se eu chego com isso para um fornecedor que vai montar minha usina, é muito mais fácil para ele orçar meu serviço. E por fim, falando de BIM, unindo construtibilidade e compatibilização. Primeiro vamos entender o que é construtibilidade, pessoal. Construtibilidade é juntar toda a experiência de todas as pessoas, e a reunião tem 32 anos de experiência, de pessoas que já viveram várias experiências em campo, e eu entrego um modelo perfeito na mão dessa pessoa, com todas as informações que ela precisa para ela ajudar a gente, falar assim, ah, isso é possível montar. Ah, não, isso daqui é melhor a gente fazer de outro jeito. Tá? E qual que é a metodologia da reunião? Que é a FISC, que é o quê? Foco no cliente. Todas as nossas soluções são personalizadas para um cliente. Então, o cliente ele vai ter uma solução só dele. Para outro cliente vai ser uma solução totalmente diferente. Então, a gente pega o BIM e adequa ao seu projeto, não ao contrário. Faz o BIM adequar a sua usina. Depois a gente tem a integração multidisciplinar, que é juntar todas as disciplinas no modelo federado, que é o modelo de todas as disciplinas com todas as informações reais. A gente simula os casos reais e, por fim, a gente compatibiliza. Emite um relatório com o modelo de um equipamento, com o modelo da Civil compatibilizados e fala para vocês, ó, isso não está batendo, ao invés de ver isso só na obra. E aí eu vou passar 2 casos reais aqui para finalizar a apresentação, que é o quê? 2 casos de sucesso, análise de montagem e desmontagem em locais existentes com guindastes. Então a gente sabe que vai dar certo montar, antes do projeto estar lá, antes da primeira base civil ser feita, a gente sabe que vai dar certo. E compatibilização de moenda. Aqui a gente viu que a moenda estava mal compatibilizada com a civil, e pode parecer pouco, mas isso daqui causa um baita de um retrabalho, que às vezes 5 dias uma equipe parada em obra pode ser um gasto de centenas de reais. E a gente não quer isso, a gente quer que seja montado sem interferência nenhuma. Tá, pessoal? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, manda para o pessoal, que o pessoal compartilha com a gente vai estar respondendo vocês.